Irmãos, graça e paz, estamos juntos mais uma vez para compartilhar essa palavra de Deus, que tem toda a autoridade, todo o poder para falar aos nossos corações. Nós precisamos, nesses dias, estar ouvindo uma voz que realmente consola, que nos exorta, que nos anima. E esta voz, ela vem da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesse momento tão especial. E desta feita eu quero compartilhar mais um texto, dessa palavra maravilhosa que está em Daniel, no capítulo 6. E nós vamos ler esse texto e refletir um pouco sobre a integridade, de um cristão, mesmo em meio, às adversidades. Como manter uma vida íntegra, mesmo em meio, às grandes provações. E o texto sagrado diz: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os profetas, os prefeitos e sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e o faça firme o interdito que todo homem que no espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, meus amados, nós conhecemos essa história como igreja e sabemos o desfecho dessa história. Sabemos o que aconteceu. Mas lendo mais uma vez esse texto, eu pude perceber algo que me chamou a atenção. Eu quis compartilhar com os amados para nossa edificação. Eu vi nesse texto, na vida de Daniel, uma vida de integridade, mesmo diante circunstâncias difíceis. Ele se manteve, íntegro na sua jornada, no seu ministério, na sua caminhada. E me fez pensar um pouco, sobre alguns pensamentos até filosóficos que as pessoas têm. Diz, fulano nasceu num lar estruturado, então é mais fácil ser íntegro.
Já tem o outro pensamento que diz, nasceu em um ambiente social degradado, é quase impossível de ter um bom caráter, de ter uma vida íntegra. Esse é um conceito em que o meio influencia. E nós vamos perceber na história, na vida de Daniel, que ele desconstruiu esse conceito. Por quê? Primeiro, ele nasceu de uma família nobre. Depois, ele foi levado como cativo para a Babilônia. Então, Daniel ele viveu essas duas faces desse conceito. Ele nasceu num lar estruturado, né, num lar socialmente, né, equilibrado, no meio da elite ali de Jerusalém. Ele visitava, né, o palácio do rei e na sua juventude ele foi levado para a Babilônia como cativo. E ali ele desceu, né, o patamar social, porque ele saiu da condição de alguém que era bem estruturado familiarmente, economicamente, socialmente, e foi viver na Babilônia como escravo de guerra. E a gente percebe que ele se manteve íntegro, independente das duas circunstâncias. E o que nos faz refletir? O que leva uma pessoa a se manter íntegra diante de um momento tão difícil? Porque é diante das dificuldades que as pessoas, geralmente, elas se revelam quem são. Qual é o seu caráter? Né? Qual é a sua postura? Geralmente aparece quando passamos, né, por prova. Quando os nossos interesses, né, são ameaçados. Quando a nossa estabilidade ela é colocada em xeque. E aí a gente vê Daniel no palácio lá em Jerusalém, sendo aquele jovem temente, né, a Deus. Como escravo ali na Babilônia, Daniel continua temendo a Deus, com um caráter, com uma vida íntegra. Então, meus amados, refletindo, né, sobre essa história de Daniel, eu pude perceber que o que fez a diferença na vida de Daniel, independente das circunstâncias, foi a presença de Deus em sua vida. Deus ele faz a diferença. Deus é quem molda, né, o nosso caráter. Deus é quem realmente dá um norte à nossa vida. E a gente vai perceber, né, um exemplo também de religiosidade ali quando Jesus recebeu a visita, né, de Nicodemos. Ele era um sacerdote ali da linhagem judia, fazia parte ali da elite religiosa, do Sinédrio. Era um homem que conhecia a lei, mas era um homem que ainda não tinha o seu caráter moldado por Cristo. E aí Cristo olha para ele e diz, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário realmente passar por uma experiência de conversão. Então a nossa vida, o nosso caráter, ele só pode ser moldado com a presença do Senhor em nossas vidas. Porque ele já nasce, né, corrompido, né, pelo pecado. A tendência do homem sem Cristo é enveredar por caminhos, né, que não glorificam a Deus. Então Daniel foi esse servo do Senhor que mostrou integridade em qualquer circunstância. Então não foi o meio que influenciou o caráter de Daniel, porque ele viveu essas duas faces na vida social dele. Ele foi nobre e ele também foi escravo. E em todas as circunstâncias, ele se manteve íntegro ao Senhor. Nessa história que nós acabamos de ler no capítulo 6, né, de Daniel, nós vamos ver a história em que Daniel ele é colocado em prova, né, a sua fidelidade a Deus. Né? Aqueles homens
diz a palavra que eram 120 sátrapas. Eram dois presidentes, né? Porque entre os três Daniel não estava. A gente vê que aqueles homens tentaram algo com a vida de Daniel e diz o texto que eles não encontraram falhas na vida dele. Diz a palavra aqui, então, no versículo 4, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então, que coisa maravilhosa, que testemunho, né? Implacável, exemplar que Daniel deixa. A palavra do Senhor fala também sobre outros homens, né, na história que tiveram essa mesma postura de Daniel. Né? Daniel foi um modelo, né, de fidelidade na religião do seu Senhor. Foi conceituado como um homem justo, fiel, como Noé. Nós vemos a história de Noé, quando Deus olha para a terra e vê a terra corrompida. Mas viu na vida de Noé um homem justo, um homem também temente a Deus. Vimos na história de Jó também essa marca da fidelidade, da justiça, da honra ao Senhor. E Deus olha para, naquela reunião, diz que pergunta a Satanás: visto meu servo Jó, homem na terra não há como ele, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, esta marca da integridade deve ser uma marca que todo cristão deve buscá-la. E isso só será possível com uma vida na presença do Senhor. E Daniel, ele quando soube daquele interdito, daquela lei que foi ali assinada pelo rei, sancionada pelo rei, ele não hesitou em obedecer, em permanecer fiel ao seu Deus. Diz a palavra no verso 10 que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eis aí, irmãos, um segredo, né? Que levou Daniel a ter uma vida realmente de constância na fidelidade ao Senhor. Ele tinha uma vida de oração, de entrega ao Senhor. Ele buscava a face do Senhor diariamente, orava, falava com o seu Deus. E diz a palavra que ele continuou mesmo nessas circunstâncias adversas, ele não negou a sua fé, não negou o seu Deus, mesmo colocando a sua vida em prova, mesmo correndo o risco de ser ceifado, porque a lei que foi sancionada dizia que quem não adorasse ao rei e adorasse a qualquer outro Deus, nesse período de 30 dias, ele seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel, ele não se preocupou com o seu bem-estar físico. Ele se preocupou em continuar agradando ao seu Deus. E por isso, ele foi lançado, né, na cova dos leões. O rei, que tinha assim um apreço muito grande, né, por Daniel, ele sentiu, diz a palavra que ele sentiu amargura no coração. Né? Diz a palavra que ele tentou de todas as formas revogar aquela lei, mas não tinha como. E foi preciso ele cumprir aquele decreto, né? Determinando assim que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Então, meus amados, foi uma situação muito difícil na vida de Daniel. Mas Deus foi glorificado, diz a palavra.
E ele foi lançado na cova dos leões. E no outro dia, quando o rei foi até ali e chamou por Daniel, Daniel respondeu assim ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então eis aí, irmãos, o segredo, desta vida íntegra de Daniel. Ele confiava no seu Deus. Ele jamais colocou em dúvida a fidelidade do Senhor, o cuidado do Senhor para com a sua vida. E olha que ele passou ali, os 70 anos de cativeiro, numa terra realmente idólatra, numa terra realmente sanguinária, leis diferentes, mas ele não se desviou dos propósitos do Senhor. Então eu quero deixar nessa hora essa palavra de reflexão para nós. Seja qual for as circunstâncias, nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Porque o Senhor, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele cumpre com seus propósitos. E lá em Apocalipse diz: aquele que for fiel até a morte, Ele nos dará a coroa da vida. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa confiança. Por isso, jamais deixaremos de confiar nesse Deus maravilhoso. Vamos orar. Pai de amor, nós louvamos ao Teu santo nome por esta palavra, ó Deus, que a exemplo de Daniel, que independente das circunstâncias que ele estava passando, ele se mantinha fiel ao Senhor. Ele confiava nas promessas do Senhor. Ele confiava na palavra do Senhor. E o Senhor o honrou. Ele passou por vários reinos ali na Babilônia, como conselheiro, como liderança. E nunca deixou de confiar no Senhor. E o Senhor cuidou dele ali durante o cativeiro. Ele pôde ser uma bênção ali na vida do povo de Israel. Pai, que nesses tempos também difíceis possamos nos manter fiel ao Senhor. Em qualquer situação, o Senhor seja a nossa bandeira. O Senhor seja realmente o nosso Deus, o nosso Salvador. Aquele que vive, que reina para todo sempre. Que essa consciência, que essa concepção não saia de nossa mente, do nosso coração, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor há de nos ajudar em toda e qualquer circunstância. Por isso nós dependemos de Ti. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.